Bom, e como nós já anunciamos, todas as quintas-feiras, o Marcelo D'Angelo está aqui com a gente no Agronoite. O jornalista vai analisar os mais diferentes assuntos relacionados ao agronegócio, com apurações em as principais lideranças do setor. E ele já está ao vivo aqui com a gente. Assunto de hoje é a produção de etanol de milho. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Boa noite também a Raíssa. Boa noite aos telespectadores do canal AgroMais. É isso. Marcelo, conforme noticiado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, são estimados 6 bilhões de etanol de milho. Esta quantidade supera o esperado, o que significa maior uso deste cereal no preparo do combustível. Isso é importante para o nosso país, já que temos aí uma tendência a aumentar a produção de milho e então já teríamos aí uma destinação dessa produção ou de repente afetaria também a produção da cana-de-açúcar? Olha, Fábio, esse é um tema importantíssimo e se mistura a toda a questão de produção de energia aqui no Brasil. Energia que é, inclusive, utilizada para a produção agrícola, para a produção e escoamento dessa produção também, porque são utilizados o óleo diesel, o biogás a partir da cana-de-açúcar e agora também, além do etanol de cana-de-açúcar, tem o etanol feito com milho, que é muito tradicional lá nos Estados Unidos, mas que vem ganhando muito espaço com bastante velocidade aqui no Brasil. Essa questão é bastante nevrálgica, especialmente para a formação de preços, porque cada vez mais o milho está sendo utilizado para a produção de etanol, concorrendo com a utilização do milho para a alimentação dos rebanhos, para a utilização desse produto agrícola também na indústria de alimentos. Isso tem ponto que a produção de milho hoje, no estado do Mato Grosso, por exemplo, está quase se igualando em valores de produção à produção de soja. Apesar da soja ser muito maior a produção, o valor agregado que carrega-se no milho também é muito importante. E esses preços têm se alinhado hoje e pressionados por conta da utilização nas diferentes produções, seja do etanol, seja na produção de milho, seja na exportação. Por exemplo, a gente teve aí nos Estados Unidos, especialmente nessa temporada, uma questão muito séria com relação à estiagem lá nos Estados Unidos. Tem temperaturas muito elevadas que prejudicaram a produção do milho lá nos Estados Unidos. E isso aconteceu também um pouco aqui no Brasil, lá na Argentina, especialmente, e até um pouco no sul do Brasil, né? No estado do Rio Grande do Sul, onde a estiagem também causou estragos, quebrando até 40% da produção de alguns dos produtores rurais lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, essa questão hoje da oscilação de preços, ela tem variado bastante e tem impactado as diversas cadeias produtivas. Fábio. É isso, né, Marcelo? Inclusive, houve aí um início de operação de novas usinas, ou seja, colocando à disposição para fazer a questão a processar o milho no combustível. Isso, então, aumenta a oferta nacional, né, e possivelmente o interesse do consumidor, ou ainda tem muitos estudos pela frente? Olha, Fábio, uma das principais razões do Brasil conseguir avançar bastante tem sido essa questão de você ter mais de uma safra por ano no mesmo território, né? Na mesma terra. E essas terras são utilizadas para a produção de milho, são utilizadas para a produção de soja, são utilizadas para diversas outras culturas. E isso faz com que o Brasil tenha uma oferta muito maior na produção de grãos, consiga manejar essa questão da produção. Porque essa produção de etanol a partir do milho, ela demanda bastante grão, né? Volumes muito expressivos, porque a escala é fundamental na produção de etanol, na produção desse tipo de produto, de insumo industrial. Então, assim, apesar do Brasil ter essa possibilidade, por conta do plantio direto, que permite diversos usos numa mesma terra,
é necessário que o Brasil avance com mais área disponível para a produção. Muitas terras de pastos que já estavam degradados têm sido incorporados à produção de soja, de milho, de outras culturas, e especialmente de milho. O valor agregado dessa produção ele entra com um valor muito interessante para o produtor, né? E ajuda também nessa recuperação. Então, assim, há aí, nessa técnica utilizada pelo produtor rural brasileiro, coisa que não se encontra nos países de clima temperado, é apenas uma possibilidade, tem sido essa possibilidade aqui no Brasil, de clima tropical e especialmente nas áreas do Cerrado, né, Fábio? Isso. Tá certo. Inclusive, agora a gente já viu uma reportagem que fala justamente sobre a produção de etanol de milho, que segue crescendo no Brasil, com o estado do Mato Grosso liderando a produção do biocombustível. Vamos conferir. Mato Grosso deverá produzir mais de 4 bilhões de litros de etanol de milho na safra 2023-24. O volume representa quase 70% da produção brasileira. A projeção é da UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, que destaca que o aumento da produção de etanol de milho no Brasil é resultado da incorporação de tecnologia nas unidades já em operação, da ampliação de algumas indústrias e da inauguração de novas unidades. Mato Grosso segue como principal produtor brasileiro do biocombustível, seguido de Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo. A produção brasileira de etanol de milho na safra 2023-24 deverá representar 19% do total de etanol consumido no país. Na safra 2022-23, essa produção representou 13,7% do consumo do biocombustível. O setor de etanol de milho deverá agregar valor no processamento de 14 milhões de toneladas de milho para este próximo ano safra, o que representa 11% da produção nacional do cereal, segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Como a gente tem visto, esse aumento é resultado de investimentos, né, em tecnologia e também da ampliação das indústrias já existentes, né, Marcelo? Exatamente, Raíssa. Os investimentos têm crescido bastante, especialmente na indústria do etanol de milho. Isso tem atraído investimentos estrangeiros, inclusive, e a gente está vendo aí um crescimento na faixa de 2 dígitos. Essa é uma cultura fundamental na agricultura de qualquer país, nação. O milho, ele tem um valor proteico importante, ele traz uma capacidade de geração de óleo também muito importante. Então, assim, é um grão com alto poder de geração de outros produtos, de subprodutos. Enfim, é uma cultura que tem atraído investimentos significativos aqui no Brasil, mais do que outros segmentos. Raíssa. Tá certo, Marcelo, aproveitando a sua participação, a gente sabe que você esteve em um evento nessa semana, que foi o Fórum Ambição 2030, não é isso? É o maior evento sobre sustentabilidade corporativa do Brasil. Conta pra gente, então, quais foram os temas debatidos e também as principais lideranças, né, que estiveram nessa discussão. Olha, tem um pano de fundo aí importantíssimo, né, Raíssa, que é o posicionamento do Brasil, especialmente com relação à conservação da Amazônia. Essas metas de objetivos de desenvolvimento sustentável do Pacto Global da ONU essas metas são subscritas pelo Brasil e nesta terça-feira foi um evento importantíssimo com a participação de mais de 1.000 pessoas, isso lá no AIA Hub, que é um novo espaço lançado aqui nesta terça-feira em São Paulo, a partir desse evento, uma Ambição 2030, um evento organizado em conjunto com o AIA Hub e também o Pacto Global da ONU. Mais de 30 empresas já se associaram ao AIA Hub, que é essa iniciativa que foi feita pelo Alex Alar, que é esse que a gente vê conversando comigo aí nessa terça-feira. Ele conta um pouco sobre esse projeto. O Complexo Matarazzo foi estabelecido aqui em São Paulo, um investimento
pelo grupo que é representado pelo investidor e empresário francês, o Alex Salar, que a gente volta a ver no vídeo agora aí conversando. Foi meu entrevistado nesta semana no programa Capital e Mercado lá do Band News TV. E é muito interessante porque ele mostra aí como essa revolução da economia verde pode colocar o Brasil como um protagonista da economia global, da economia mundial. A Patrícia, que agora conversa comigo aí também aparece nessas imagens, é a ex-secretária do governo do estado de São Paulo, a Patrícia Ellen. Ela é cofundadora do Aya Earth Partners, que é uma consultoria que presta serviços na área de economia verde, de certificação e preparação dessas empresas para a utilização de crédito de carbono. E nas contas que a Aya Earth Partners fez, o potencial dessa economia verde é de agregar por ano investimentos que podem chegar a 150 bilhões de dólares na economia brasileira, por meio desses mecanismos de utilização de créditos verdes, de créditos de carbono, enfim, e que podem ser utilizados para a conservação da Amazônia. Há uma série de empresas já associadas e que estão se preparando para utilizar essas oportunidades. Essa questão da economia verde representa uma grande oportunidade para o Brasil, que já pratica uma agricultura de baixo carbono e, em alguns casos, de balanço de carbono negativo. Ou seja, a cultura mais sequestra carbono, colocando no solo, do que emite gases de efeito estufa. Isso é encontrado até mesmo na produção agropecuária, onde o gado de pasto, com as gramas ou os pastos de gramas forrageiras aí, representam um sequestro de carbono muito importante. Então, o Brasil tem a chance aí de se aproveitar, de se preparar, de fazer o trabalho de lição de casa, de combater os incêndios na Amazônia, o desmatamento na Amazônia, e conseguir aproveitar esses fluxos de recursos que hoje já existem no mundo, mas que não estão chegando no Brasil. A possibilidade é de a gente ter até 150 bilhões de dólares a mais de investimento movimentando a economia brasileira. É isso então, Marcelo, muito obrigado por essa análise, fazendo aí um panorama desses assuntos que surgiram durante a semana, e até a próxima quinta-feira, então. Obrigada, Marcelo, uma boa noite. Boa noite.